Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Vamos ler do verso 54 ao verso 71. Lucas 22, do verso 54 até o verso 71. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: "Este homem estava com ele." Mas ele negou: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, um homem o viu e disse: "Você também é um deles." "Homem, não sou", respondeu ele. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: "Certamente este homem estava com ele, pois é galileu." Pedro respondeu: "Homem, não sei do que está falando." Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: "Profetize, quem foi que lhe bateu?" E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. "Se você é o Cristo, diga-nos", disseram eles. Jesus respondeu: "Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso." Perguntaram-lhe todos: "Então você é o Filho de Deus?" "Vós estáis dizendo que eu sou", respondeu ele. Eles disseram: "Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele." Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, ó Deus, podemos abrir Tua palavra, podemos ler, podemos refletir. Que nesta manhã, ó Deus, o Teu Espírito venha sondar as nossas vidas, venha trazer luz ao nosso entendimento, venha nos mostrar os Teus propósitos e o Teu querer para o nosso viver. Precisamos tanto hoje, ó Deus, da Tua direção para as nossas vidas. Por isso que clamamos a Ti nesta hora. Eu lhe rogo, ó Pai, que as palavras dos meus lábios sejam sempre, ó Deus, para edificar cada coração à Tua vontade e ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Algo que sempre o cristão lida é com a incredulidade ou com o ateísmo. O Senhor Jesus, nessa noite em que Ele é preso, Ele está lidando de frente com pessoas que não têm fé, com pessoas que não creem, com pessoas que não acreditam naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está ensinando. E além disso, Ele lida também com um homem chamado Pedro, que ele deixa de crer. E esse é algo que pode ser um grande problema, e tem sido já um grande problema para a igreja atual. Muitas pessoas que começam a seguir Jesus com alegria, com vontade, mas
ao longo do caminho, começam a negar Jesus, começam a se esquivar de Jesus e começam até praguejar contra Jesus. Essa é a nossa luta hoje em dia. Além de lidarmos com o ímpio que não crê, temos que lidar também com os pseudos cristãos que deixaram de crer. E é impressionante o número de crescimento da incredulidade no coração das pessoas. É impressionante o número de pessoas que estão se desestimulando da fé, estão abandonando da fé. E nesta manhã, eu gostaria que você olhasse junto comigo o verso 61. E eu gostaria de te fazer essa pergunta nesta manhã. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Se você olhar hoje nos olhos de Jesus, se Jesus olhar hoje na profundidade dos seus olhos, o que esse olhar revela sobre você? O que o olhar de Jesus revela de sua alma hoje? Infelizmente, o olhar de Jesus revelou que Pedro tinha negado Jesus. Será que nós estamos negando Jesus? Será que nós estamos abandonando Jesus? Nessa mesma noite, Jesus olhou também para Judas. E Judas estava traindo Jesus. Será que nós estamos traindo Jesus? Estamos traindo a vontade de Deus? Nesta mesma noite, os religiosos estão olhando para Jesus e estão deixando de crer e querem acusá-lo de morte. Eu acho que é um grande desafio ser cristão. É um grande desafio crer, mas o desafio maior é continuar crendo. Por que Pedro nega Jesus? Pedro nega Jesus porque Pedro não entendeu os propósitos de Jesus. Pedro queria uma guerrilha. Pedro queria tomar à força o poder político e social da época. Por isso, então, ele estava com a espada, por isso, então, que ele agrediu Malcom. O Senhor Jesus repreende a Pedro, Jesus cura Malcom, o Jesus repreende a Pedro. Mas olha que coisa, o que Pedro vai fazer quando está distante de Jesus? A primeira coisa, ele senta na roda dos escarnecedores. Ele vai, senta numa roda, verso 55. Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Sentar na roda dos escarnecedores, às vezes parece até ser algo de valor. Está frio, eu vou lá me aquecer. Mas se aquecer longe de Deus e longe de Cristo é perigoso. Se crescer fora da vontade de Deus é perigoso, querido irmão e querida irmã. Muitos estão naufragando na sua fé justamente por causa disso, deixando de permanecer firme no conhecimento da palavra, deixando de permanecer firme buscando a Deus. Infelizmente, a igreja se corrompeu. Então a igreja hoje se tornou um grande teatro de sensações. Então hoje, prestar um culto a Deus está envolvido muitas sensações, muitas emoções. E as pessoas então estão querendo isso, viver nessa esfera de sensações e emoções. Mas prestar culto a Deus não tem a ver com isso.
Prestar culto a Deus, querido irmão e querida irmã, isso tem a ver quando nós olharmos para o verso 39, o verso 40, para ser mais preciso, ele diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentações. Mas o que os discípulos fazem? Eles dormem. Quando nós nos sentamos na roda dos escarnecedores, quando nós deixamos de nos aquecer na fornalha do Espírito Santo de Deus, na fornalha do povo de Deus, na fogueira santa de Deus, nossa fé vai enfraquecer, nossa fé vai desfalecer. Isso é gradativamente. É aquela história, você nunca joga um sapo na água quente. Você precisa colocar ele na água fria e ir aquecendo, que ele não vai percebendo, e ao passar um pouquinho ele vai estar todo cozido. E assim está acontecendo na fé de muitos crentes. Eles estão tendo mais prazer numa rodada de cerveja, numa rodada de petisco. Eles têm mais prazer de passar uma noite inteira com conversas frívolas do que sentar e orar a Deus para não cair em tentação. O caminho de Pedro nos revela o perigo que corremos em nossa vida espiritual. O perigo de naufragarmos no mar da incredulidade. Cada vez mais que você se afasta de Deus, cada vez mais que a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação não está nessa reunião aqui. A gente sempre está aberto a sugestões, os irmãos sempre vêm, colocam suas sugestões, mas eu sempre fico pensando assim: se você vem buscar Jesus aqui, querido irmão, o essencial você tem. E se você tem o essencial, você tem aquilo que precisa para alimentar a tua alma, alimentar a tua fé. E se você estiver atento a isso para alimentar a tua alma, alimentar a tua fé, você pode ter certeza que isso vai te ajudar no dia mau, isso vai te ajudar nos momentos de dificuldades, isso vai te ajudar a vencer e a prosseguir e a terminar a sua carreira de fé com Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos a isso, querido irmão e querida irmã, para que a nossa fé não venha naufragar. E não venha me falar que não é assim, porque eu sei como que é. Começa com nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, pastor. Não, isso, pastor, é tranquilo. Não, querido irmão e querida irmã. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e falou: vamos orar para que não caiam em tentação. Agora você me diz o que está diante de nós, o que se avista diante de nossas vidas. Acabamos de sair de uma pandemia, que nem sabemos ao certo como entramos nela, e nem sabemos ao certo se saímos dela. Agora somos alertados por uma nova pandemia. Somos alertados sobre essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, de rumores de guerra. Queridos, nós estamos vivendo um período de guerra que os estudiosos já estão comparando ao período da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vivendo a nossa vida e achando que a gente está vivendo de boa, e não estamos. E se nós estamos simplesmente sentando na roda, que vai simplesmente nos tirando do propósito de Deus, nos tirando do agir de Deus, nós estamos sendo alertados pela própria televisão, que não quer propagar o Evangelho, mas está propagando todos os sinais da volta de Cristo. Guerra na Ucrânia, guerra no Afeganistão, guerra na Síria, guerra em Taiwan,
Coreia do Norte ameaçando Coreia do Sul. Recentemente nós estávamos vendo aí, não sei se você percebeu, Jordânia, Irã, Iraque, todos atacando Israel no mesmo dia, na mesma noite. Cerca de 20 mil. Isso não é para te alertar, não? 20 mil mísseis lançados simultaneamente contra o povo de Israel, numa mesma noite. Sabe quantas pessoas morreram em Israel? Nenhuma. Será que isso não é para nos alertar de que a gente precisa estar firmes em Cristo Jesus? Jesus estava falando, eu vou ser preso, eu vou ser preso, eu vou ser preso, eu vou ser preso. E os discípulos estão dormindo. Pedro está ao longe, distante, sentado na roda dos escarnecedores para se aquecer. Mas não fica só aí, não. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. E aí Pedro disse, homem, eu não sou. É assim, querido irmão. Primeiro você senta, depois você continua negando. Você vai negando. Tem crentes que sucumbem dentro de suas próprias famílias. Tem crentes que não conseguem fazer uma oração de almoço dentro de suas próprias casas. Tem crentes que não conseguem dizer a razão de sua fé, por que estão seguindo a Cristo Jesus e por que não estão vivendo de outra forma. Não conseguem explicar por que eles estão seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tem crentes que não conseguem dizer para os seus parentes, que são de outras religiões, e esclarecer por que eles abandonaram a religião dos pais, simplesmente porque a religião dos pais ensina coisas que não estão dentro da palavra de Deus. Será que nós vamos nos acostumar, nos acovardar? Pedro se acovardou. Você era um deles. Não, eu não sou. Querido irmão, não há mais tempo para isso, não. Cristo está aí mostrando os sinais da volta dele. Se aqui Pedro estava sabendo que Cristo iria morrer na cruz, agora nós estamos vivendo os sinais da volta de Cristo. Nós já vimos isso aqui quando estudamos o capítulo 20 de Lucas, do próprio Lucas, e vimos todos esses sinais, os rumores, as pestes, os terremotos. Você viu o noticiário falando que o Neymar tem uma cobertura num prédio lá em Florianópolis, e filmaram o prédio balançando assim? Vocês viram aquele negócio? Você viu o tanto que aquele prédio balançou? Não vamos longe, não. Sexta-feira agora, aqui em Goiânia, um vento de 64 quilômetros por hora. Filmaram. Era tanta poeira, tanta poeira. Deve estar todo mundo aqui meio resfriado, não é verdade? Nariz meio entupido. E a gente está falando, está seco, está seco, está seco. Está seco. Quarta-feira o irmão Abreu cantou aqui pedindo chuvas de bênção. E eu fico pensando, você orou a Deus pedindo para chover? Eu estou falando com os irmãos já tem mais de um mês. Irmãos, vamos orar e pedir para chover, para Deus mandar chuva. Senão vai prejudicar a colheita. Vai diminuir o leite. O alimento vai faltar se não chover. O preço vai aumentar das coisas. E não vem me falar porque é questão de política não, querido irmão. Isso é questão de nós estarmos dormindo e negando a nossa fé em Cristo Jesus. Não. Orem,
para que não caiam em tentação. Mas Pedro não parou aí. 1 hora depois, aí a gente fica pensando assim, não, eu não me consagrei, agora eu vou deixar mais para frente, vou deixando mais para frente, deixando mais para frente, aí eu vou me dedicar para valer ao Senhor. Não, querido irmão, vou te falar uma coisa com muito sincera. Se até agora você não caiu a ficha, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que ser firme na casa do Senhor, firme nas coisas, na obra do Senhor, que você tem que entender que o que importa nesta vida é a sua vida com Cristo, a sua vida com Deus. Olha o que Pedro fez. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro então respondeu, homem, não sei do que você está falando. Aqui Pedro sepultou a fé dele. Não sei do que você está falando. E Pedro então sepultou a fé dele. Ele já deixou de crer, já deixou de acreditar, já deixou de testemunhar, e aqui a fé dele já morreu. E assim está a fé de muitos e muitos crentes. Acham que não precisam orar e não precisam buscar a Deus. O alerta nesta manhã, queridos irmãos, é que o galo vai cantar. A trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, será tarde demais. Porque aí o olhar de Jesus não será mais esse olhar buscando o teu arrependimento. Não vai ser o teu olhar que está olhando no fundo do teu olho e falando assim, vem filho amado, vem para os meus braços. Aí quando Cristo olhar, Ele vai dizer, venham só os benditos do meu Pai. Venham só os que lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro. Venham só aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que corrigiram os seus caminhos e que decidiram viver em santidade como Cristo Jesus viveu em santidade. Quando eu leio a história de Pedro, eu vejo que nós temos que pregar para dentro da igreja, principalmente nesses dias. Porque muitos dizem que são de Cristo, mas que no dia do julgamento e no dia da chamada, o Senhor Jesus pode virar e falar, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E aí o problema não estará em Jesus, o problema estará em você. Quem decidiu negar aqui foi Pedro. Quem se afastou foi Pedro. Quem sepultou a fé foi Pedro. Jesus havia falado para ele, dado o alerta, e ele não quis ouvir. Ele fechou os olhos, fechou os ouvidos, fechou o coração. Os soldados já estavam com o coração fechado e endurecido. Os religiosos estavam com o coração fechado e endurecido. A pergunta para mim e para você, irmão, como que está o seu coração? Cristo hoje olha para dentro das nossas almas. Alguém já olhou no fundo dos seus olhos? Você já olhou no fundo dos seus olhos? A pergunta é, a tua fé está em Jesus? A tua vida está em Jesus Cristo? O teu compromisso é com o Redentor? É com aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Com aquele que está sentado à destra de Deus? Que o João disse que ele é o leão da tribo de Judá? Que João diz que todo joelho se dobrou? Aquele que João disse que avistou povos de todas as raças, tribos e nações adorando a Ele? Irmão, irmã, você fará parte dessa multidão? A sua vida está com Cristo? Que o nosso coração não seja um coração como o coração de Pedro. Eu não prego na segunda parte porque eu não creio que o coração dos irmãos sejam tão duros como o desses soldados e tão duros como desses líderes religiosos. Porque esses duvidavam dos milagres de Jesus. Esses duvidavam do poder de Jesus. Esses duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. Esses corações,
eles eram não só endurecidos, eles já estavam petrificados. Então, esses eram o sapo que já estava cozido. Hoje, Jesus olha para nós e Ele chama: vem, filho amado. Vem, vem, filho amado. Corrige a tua vida. Para de sentar na roda dos escarnecedores. Para de negar Jesus. Deixa de dar a razão da sua fé para as pessoas. E assuma a sua vida e a sua posição em Cristo Jesus. Feche os teus olhos nessa manhã. Fala com Jesus Cristo nesta hora. Como que anda a sua vida espiritual, irmão? Nessa semana, você passou os seus olhos, sentou, leu a palavra de Deus e pediu: Deus, fala comigo. Nesta semana você aproveitou a oportunidade e falou com quem estava precisando, e você falou que Jesus é a solução, Jesus é a vida, Jesus é a cura, Jesus é o libertador, Jesus é aquele que transforma. Essa semana você falou para alguém que Jesus é o verdadeiro milagre dessa vida, que Jesus é a verdadeira esperança dessa história. Querido irmão, querida irmã, se não fez, saia da roda dos escarnecedores. Tome uma atitude hoje, tome uma posição hoje, tome uma decisão hoje. Os olhos de Jesus estão sobre nós e Ele nos chama: vem, filho amado, vem, filho amado, vem. Para de ficar achando que é perigoso, que é difícil. Não, anda com Jesus, fala do amor de Jesus. Quando você começa a falar do amor de Jesus, você sabe o que acontece? O diabo foge, a opressão acaba. Sabe o que acontece? A paz de Cristo Jesus começa a reinar. O amor vai se aumentando de uma maneira tão poderosa na tua vida. A alegria vai brotando de dentro de você de uma maneira espantosa, que os teus olhos mudam, que o teu semblante muda, que até a viscosidade da tua pele começa a mudar, porque você tem uma alegria que não é deste mundo, é a alegria que vem do céu, é a alegria que vem de Deus, é uma alegria verdadeira, que não é passageira, que não destrói os teus pertences, que não destrói a tua propriedade, que não destrói a tua família, que não destrói os teus sonhos, mas pelo contrário, faz com que os teus sonhos sejam verdadeiros e profundos com Cristo Jesus. Os olhos de Jesus estão sobre nós, e Ele está dizendo: vem, filho amado, vem, vem andar comigo, vem viver comigo, vem ser meu discípulo. Vem me seguir fielmente. Santo Deus e eterno Pai, a minha oração nesta manhã é que o Senhor venha despertar os corações que estão adormecidos, a vida que já se perdeu e a fé que se perdeu. E que nesta manhã, Deus, o Teu Santo Espírito ilumine, ó Deus, nossos corações com a Tua palavra. Ilumine os nossos corações, ó Deus, com a Tua verdade. E que a Tua verdade, Senhor, ó Santo Deus, venha, ó Deus, invadir nossas vidas, nossas famílias. E por onde nós formos, ó Deus, nós possamos dar a razão verdadeira da nossa fé. E que nós não sejamos covardes como Pedro, ó Pai, mas que nós sejamos, ó Deus, fiéis como Teu Filho Jesus Cristo. Toma as nossas vidas nesta manhã, Santo Deus. Desperta, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, faça essa limpeza nos nossos corações. Liberta-nos, ó Deus, dessa vida de religiosidade. Liberta-nos, ó Deus, dessa ideia, ó Deus, de que existe alguma coisa melhor do que o Senhor, porque não há neste mundo. O melhor que temos nesta vida é encontrar com o Senhor, andar contigo e falar desse Teu amor a todas as pessoas. Que nessa semana, ó Pai,
por onde cada um do teu povo for, Senhor, a tua paz chegue em todos os lugares. Milagres venham acontecer, vidas venham ser libertas. E com o falar dos nossos lábios, ó Pai, a tua palavra seja proferida, e a tua palavra venha produzir o efeito da tua justiça sobre a face da terra. Aviva e levanta um povo santo, Senhor. Aviva e levanta, ó Deus, um povo que crê fielmente no Senhor e que crê no teu poder cada dia de suas vidas, Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor nos cure, ó Deus, desse espírito de covardia do Pedro e nos faça homens e mulheres, verdadeiros discípulos do Senhor, que amam a tua palavra, que amam estar contigo e que amam anunciar a tua verdade. Assim que rogo ao Senhor nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.